esse relatório em 9 de janeiro. Olha quantos meses já se passaram e eu engasgado com isso. Por isso que em fevereiro eu fiz aquele movimento todo, aquele tumulto todo, porque eu precisava citar algumas coisas que estavam aqui no relatório. Vou dar uma lida para quem não acompanhou a minha fala no plenário. Está assim, ó. Planilha contendo um conjunto de mensagens encaminhadas entre o dia 2 a 8 de janeiro para membros do Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIN. Quem faz parte do SISBIN? Aí vamos lá. Ó. Aqui, ó. Olha quem faz parte do SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência. Eu vou ler para vocês. Ministério das Comunicações, sabia. Ministério da Defesa, sabia. Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, sabia. Ministério do Desenvolvimento Regional, sabia. Ministério das Relações Exteriores, também sabia. Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, sabia. Ministério da Economia, sabia. Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, também sabia. A Casa Civil, sabia. Secretaria de Assuntos Estratégicos, sabia. Ministério da Educação, também sabia. Ministério da Infraestrutura, também. Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Justiça e Segurança Pública, o DINO. Aqui tem todas as unidades dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E todas as secretarias, vamos dizer assim, também todas sabiam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Além do ministro Flávio Dino, mais 7 subsecretarias sabiam. Ministério de Minas e Energia também sabia. Controladoria Geral da União também sabia. Advocacia Geral da União também sabia. E Gabinete de Segurança Institucional também sabia. Então, aí está aqui, ó, e vocês podem entrar no site do gov.com.br que tem lá, falando. Os órgãos, o SISBIN passou de 22 integrantes na época da sua criação para 48 instituições federais atualmente. Então, ela foi criada em 1999, o Sistema Brasileiro de Inteligência. Então, todos esses ministérios, todos eles estavam tendo informação desde o dia 2 de janeiro que o fato iria acontecer. Aí é só para vocês poderem ter uma ideia. Ó, dia 2 de janeiro fala o seguinte, ó, prossegue manifestações nas imediações de órgãos militares em capitais estaduais, protesto contra o resultado das eleições presidenciais, bababá. Então vai dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Aí começa aqui, ó, dia 6, dia 7, e tudo explica, dia 7. Eu já disponibilizei, dia 7, vamos lá. Aí eu assinalei aqui, olha assim, a estupidez, dia 8. Dia 8, às 8h50 da manhã, o presidente ele foi para Araraquara ver um buraco no asfalto. Mas ele já podia pegar a aeronave dele e vir para cá só com o que está escrito aqui que eu vou ler para vocês. Após discussão acalorada entre acampados às 8h50, ficou decidido que os manifestantes partirão em marcha para a esplanada às 13 horas. Isso aqui atrás dizendo todo momento que seria a manifestação violenta e tudo mais. Então, às 8h50, a gente chama de real times, né, em tempo real, foi enviado pelo WhatsApp para todos esses que eu falei, mais o STF, mais o Superior Tribunal Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, né? Então, com essa informação, já às 8h50, o presidente poderia pegar a aeronave dele, que estava de pronto emprego, levaria 1h30, vamos botar aqui, saiu às 9, 10, botar no máximo 11 horas da manhã, o presidente da República já estaria aqui, em Brasília. Só para vocês terem uma noção da gravidade do ato dele de deixar acontecer. E aí informantes meus disseram o seguinte, que ele disse, deixa acontecer para acabar logo com esses bolsonaristas. Aqui vem detalhes às 10h30, aí vamos lá, às 13h30 do dia 8. Olha a riqueza de detalhes do relatório. Em Brasília, grupo de manifestantes iniciou marcha
em frente ao quartel-general, em direção à esplanada dos ministérios. Olha só, já deu a saída, quer dizer, o Lula não ouviu a mensagem de manhã, vamos falar com ele que o pessoal já saiu e a manifestação vai ser de depredação. Mas não, ele estava lá vendo um buraco no asfalto em Araraquara. 1h30. 1h30 é a hora que, como é? Em Brasília, grupo de manifestação... não, já li. Às 14h30. Às 14h30 é exatamente o horário que o Lula chega em Araraquara. Ele olha o buraco, já tem 3 ministros que estavam lá antes, um buraco foi criado das chuvas dia 28 de dezembro. Depois ele vai para o gabinete do prefeito de Araraquara, que é do PT, e fica lá, escondido. Escondido, covarde. Aí vamos lá. Artefatos potencialmente perigosos foram deixados no gramado próximo ao local de manifestação. Imagem 5. Na CPMI a gente vai mostrar. Então, às 14h30 já tinha uma informação grave. 14h45, em Brasília, marcha romperam a barreira policial. Ou seja, não é que passou pela barreira. Não foram revistados. Romperam é quebrar, né? Igual romper uma barragem, né? Pum, barragem rompeu. Então todo mundo começou a passar sem ser revistados, porque só tinham 200 policiais da Polícia Militar do DF recém-formados. Grupo encontra-se na rampa do Congresso Nacional. Quando aparece o vídeo do do Flávio Dino dizendo: eu vi poucas pessoas, fácil de controlar, subindo a rampa e tal, aquele vídeo que eu já publiquei. 14h45, em Brasília, marcha chegou em frente ao Congresso Nacional, manifestantes romperam a barreira policial. Grupo encontra-se na rampa do Congresso Nacional, exatamente na hora que o Dino fala. Depois ele tenta desmentir. Às 15 horas do dia 8, em Brasília, manifestantes invadiram a parte interna do Congresso Nacional. Depois, tudo na CPMI, a gente vai mostrar as imagens. Dia 8, às 15h20, em Brasília, manifestantes subiram a rampa do Palácio do Planalto e seguem para o STF. Policiamento insuficiente para contê-los no momento. E o Flávio Dino, no vídeo que eu postei, dizendo: fácil de controlar, muito fácil de controlar. Mentiroso. Nossa, que raiva que dá. Às 15h30, em Brasília, cerca de 300 manifestantes se aproximam do STF com a intenção de invadir o prédio. E aqui do lado, todas as instituições que foram comunicadas. 15h35, as riquezas de detalhes. Isso eu só estou pontuando algumas partes. Em Brasília, manifestantes romperam parte da estrutura de segurança do STF com a intenção de invadir o prédio. O Dino olhando do gabinete dele e o G. Dias lá no Palácio do Planalto, já acompanhando em tempo real, porque estava sendo enviado pelo WhatsApp. A BIM estava informando pelo WhatsApp: romperam a estrutura de segurança do STF, estão entrando. O que se faz da segurança? Quem é da segurança? Bom, se eu estou no Palácio do Planalto, não vai invadir aqui ainda, bora acionar a Força Nacional, Guarda Presidencial, vamos botar o efetivo todo aqui, vamos botar as grades. Não, nada fizeram. E aí foi visto o Dino, né? O G. Dias, quer dizer, né? Passeando, transitando lá dentro. 15h45. Manifestantes continuam nas imediações da Praça dos Três Poderes. Há grupos no Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF. Manifestantes depredam o STF, continuam com ações violentas. Policiamento insuficiente para a contenção das ações. 15h45. Dino olhando pela janela. Aí aqui vem mais detalhes aqui, né? Aí vem aqui das 16h30, 18 horas. 18 horas. Às 18, começou 1h, tá? 1h. E o presidente lá dentro do gabinete da Prefeitura de Araraquara. Em Brasília, forças de segurança tentam dispersar manifestantes na Praça dos Três Poderes. Aquela hora que chegou o helicóptero e tal. Congresso Nacional continua ocupado por manifestantes. Efetivo da PM tem dificuldade em dispersar manifestantes na área do Congresso Nacional. E o Dino dizendo: fácil controlar,
Eram poucas pessoas, e eu mostrei a imagem desmentindo ele. Bom, então aqui, gente, olha, é uma riqueza de detalhes, de cada tempo, aí tem 18h45, 19h05, 20 horas, 21h30, tem tudo aqui, ó, 23h55, só as 23h55, que conseguiram, ó, viaturas retiraram em frente do Palácio Planalto, concentrados no SAMU, manifestantes seguem concentrados no SMU. Aí tem aqui falando do Paraná, do Amazonas, Rio Grande, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tudo detalhado. É impressionante, assim, fica aqui meus parabéns para a Agência Brasileira de Inteligência. Então, esse documento aqui, ele é a prova cabal, não há discussão, porque ele é oficial, é um documento oficial, não é um relatório feito e não foi aprovado e tal, é um relatório oficial da ABIN, porque chegou para a comissão que nós trabalhamos de inteligência, de fiscalização de inteligência, assinado pelo G. Dias, que disse que não teve acesso a nenhum relatório, né? E ele que assinou. No depoimento ele fala que teve acesso a nenhum relatório. E como foi mostrado aqui, isso está no site, se vocês entrarem no site do gov.com.br, alguma coisa assim, tem tudo explicando sobre a ABIN. Tá? Então, todos os ministérios estavam sendo comunicados desde o dia 2 de janeiro. E em nenhum momento aqui no relatório, vou deixar disponível também, vocês vão ter acesso, em nenhum momento o relatório fala que a manifestação vai ser pacífica. Bom, aqui eu estava já tendo informação, falei para vocês, de que o Flávio Dino, ele estava com a estrutura do governo ameaçando e tentando descobrir alguma coisa de ilegal, ilícito ou imoral, não sei, contra mim e contra minha esposa. Com ameaças e tudo mais. Vocês viram a ameaça que a minha esposa estava sofrendo, a perseguição. Ela teve que sair de Brasília, não está em Brasília, também não tem como dizer para onde ela está. Mas a gente também fez o boletim de ocorrência, e aqui sai uma matéria dizendo o seguinte, ó, Polícia Política monitora lideranças da oposição a Dino em cada município. Documento da Segurança Pública do Maranhão ordena identificação de adversários e levantamento eleitoral das Forças de Segurança do Estado. Após vazamento, o comandante-geral diz que tornou medida sem efeito, só depois do vazamento. Aí aqui tem a matéria, eu vou tornar público aí para vocês, tem toda a matéria, tem um documento aqui, ó. Tem um documento assinado pelo Dino. É um cara de pau, é um criminoso. Aí está aqui, isso é uma matéria que eu vou colocar à disposição para vocês, porque são informações que eu já sabia e agora tornaram-se públicas. Documento da Secretaria de Estado de Segurança Pública ordena expressamente os batalhões da Polícia Militar do Maranhão que passem a agir como política, é porque repete mesmo, polícia, né? Acho que quem digitou errado. E monitorem opositores ao governo estadual, comandado pelo governador Flávio Dino, PCdoB, e as administrações municipais, de responsabilidade dos prefeitos. Aí ordem, aposta e tal. E quando ele foi governador, aí fala, o delegado Jefferson Portela, esse que está me apresentando criminalmente, esse delegado Jefferson Portela, que comanda a Segurança Pública do Maranhão, comandava, né? É filiado ao PCdoB, partido de Flávio Dino. E vem me apresentar, fez uma denúncia no STF contra mim, como se eu estivesse difamando ele, cara de pau. Envergonhando os delegados ainda. Esse lixo aqui, ó. Ele estava dizendo para todo mundo que ia ser o próximo presidente da República, chantageando Lula. Ele está chantageando Lula porque ele tem, o que me disseram, né, que ele tem a gravação do Lula dizendo para deixar acontecer, para acabar com os bolsonaristas. Agora eu vou mostrar para vocês alguns requerimentos que eu estou fazendo para a CPMI. Então, olha só, antes de mostrar aqui o documento,
o seguinte, a vinda do Hugo Chávez, que é importante eu colocar isso para vocês não fazem ideia, e aqui foge da questão ideológica partidária. Como membro da Comissão de Defesa, de Relações Internacionais e de Defesa, eu recebo aqui muitos embaixadores do mundo inteiro. E eles disseram para mim muito claramente o seguinte, falou, senador, essas viagens que o presidente está fazendo em países antidemocráticos, está ligando um alerta para que nós passamos a pensar na possibilidade de deixar o Brasil. Então, com isso, aí o presidente Lula recebe aqui com honras. É bizarro. Assim, não dá nem para citar o nome de um bandido que veio aqui e vendo oficiais das Forças Armadas prestando continência. É bizarro, gente, bizarro. Essa relação, e ele ter recebido os países ditadores, né, presidentes ditadores, isso vai afastar de imediato os Estados Unidos, a União Europeia e todos os países democráticos. Com esse afastamento, com esse abandono do Brasil, porque o Brasil está se aproximando a conceitos e pessoas que pregam o comunismo, a ditadura, todos os países democráticos se afastam. E aí, o que acontece na economia? Deixa de entrar dinheiro no Brasil para abertura de novas empresas, porque eles não vão abrir empresa num país que um ditador vai tomar. As empresas brasileiras que exportam, deixam de exportar, porque ninguém vai querer comprar produtos de um país comunista. Depois, aí as consequências disso, desemprego absoluto, a inflação lá nas alturas, porque a moeda brasileira perde valor. Então nós vamos ter por consequência o aumento da criminalidade, aumento do feminicídio, aumento de pessoas bêbadas, drogadas, agredindo família. Aí temos aí por consequência, né, o aumento da criminalidade, dos assaltos a bancos, assaltos a instituições públicas. Aí vamos ter aí um aumento também na questão da saúde, porque aí são famílias mulher que foi agredida porque o marido não tem emprego, chegou em casa e agrediu a mulher, e agrediu a criança, não tem mais... o país vai entrar no que é o cenário hoje de Cuba. E eu não estou falando isso dentro de um achismo, não. Que aqui, nessa mesa aqui atrás, onde eu recebo os embaixadores, todos os embaixadores dos países democráticos estiveram aqui, preocupadíssimo. Então, se você é de direita, como eu, né, eu sou de direita, mas se você é de esquerda, centro-esquerda, esquerda, extrema-esquerda, não pense que é uma questão ideológica, não, ou de implicância ao Lula, porque eu vi até grupos comemorando a vinda dele, do Hugo Chávez, né? E aqui dentro vocês não fazem noção, eu também não fazia antes de estar aqui dentro. Vocês não fazem ideia das consequências disso. A gente acha que é uma visita simples e tal, é um amigo de muito tempo, né? Foi cordial. Não, isso tem um símbolo gigantesco para o mundo. Isso é uma mensagem enviada para o mundo de que o Brasil está se aproximando de países comunistas. E que o presidente Lula, o ex-presidiário, ele tem o viés ditatorial. Então, o fato de ele ter ido para a China para poder ver a questão do 5G, o 5G é uma tecnologia tão avançada que se o Brasil comprar tecnologia 5G da China, as embaixadas americanas, da União Europeia, de todos os países democráticos vão deixar de estar aqui, vão todos fecharem. Porque através do Brasil, o país, a China, que é comunista, vai ter acesso a informações de todas as embaixadas.
Informações sobre defesa, segurança, economia, investimentos, enfim. É capaz de, a China é capaz de saber se o sinal de trânsito em frente aqui do Congresso está fechado ou está aberto. Só para vocês terem ideia da tecnologia 5G. Bom, então aqui, ó, eu estou tornando público para vocês, para todo mundo, para o Brasil, com exclusividade. Eu estou convocando o ministro Alexandre de Moraes. É diferente de convite. Convite ele pode decidir se vem ou não vem. Aqui eu estou convocando o ministro Alexandre de Moraes. E fala o seguinte: reitero nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, 5º da Constituição Federal, do artigo 2º da Lei número 1579, de 1952, e do artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convocado o senhor Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para prestar a essa comissão parlamentar de inquérito informações sobre as invasões da sede do STF ocorrido no dia 8/1. Né? E aqui vem o restante. Aí encerra. Sendo assim, pelo exposto. Então, está sendo encaminhado para o STF. Na verdade, já foi encaminhado para o STF. Já está até assinado aqui, já está até protocolado. Já tem um número aqui. Então, estou convocando, já está assinado, protocolado. Estou convocando. Não estou convidando, não. Eu estou convocando o ministro Alexandre de Moraes. Também estou pedindo aqui, é uma questão de ordem, para o afastamento da senadora Elisiane Gama da relatoria, porque no vídeo que eu postei, ela já dá o voto dela favorável ao Dino. Ela fala que o Dino fez um excelente trabalho. Então ela já se colocou como suspeita, parcial. Então aqui eu estou reforçando o pedido de afastamento da senadora Elisiane Gama, mas aqui eu quero deixar claro que não é questão técnica, capacidade, nada disso. É só porque a Elisiane Gama e o Flávio Dino são amigos de quase 20 anos, e quando o Dino esteve aqui no Senado, eu fiz o vídeo, está aí nas minhas redes, ela deixa claro, né, a admiração que ela tem por ele e a certeza de que ele fez um excelente trabalho, culpando a depredação ao governador distrital. E no documento da BIM, eu acabo hoje desmascarando essas narrativas mentirosas. E o que é cruel é ver o Anderson Torres preso, ficou esse tempo todo preso pelo Alexandre de Moraes, que sabia que ia acontecer. Gente, esse país não é para amador não, gente. O sistema aqui é bruto. O sistema aqui é bruto. Também estou convocando o Márcio Costa Macedo, ministro-chefe da Secretaria da Presidência da República, para prestar depoimento. Convocação. Estou convocando também o Fernando Alencar Medeiros, coronel da PM e diretor da Força Nacional de Segurança Pública. Esse daqui é o inverso. Eu faço questão de convocá-lo para ele se defender, porque também a culpa caiu em cima dele, que eu sei que não é, que a culpa é do ministro. Então eu estou convocando ele aqui, até falo para o coronel e toda a polícia militar do DF, que a convocação são para vocês terem a oportunidade de se defenderem da crueldade que fizeram com vocês. Aqui o Alexandre Rocha Santos Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Internacionais da Presidência da República. Mauro César Barbosa Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordem da Presidência da República, também para que ele possa se defender. Tá? Esses são para que possa se defender. Porque ali no relatório é muito claro quem é o culpado. Rui Costa dos Santos, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, que eu até... esse é o que é o braço direito
do Lula. Esse não é para se defender, não. Esse a gente vai tocar o terror. Paulo Roberto Severo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu estou sabendo que esse Paulo Roberto Severo Pimenta, ele tem entrado em rota de colisão com o Flávio Dino. Diz que o bicho está pegando lá dentro da Palácio do Planalto. Briga ele com o Flávio Dino. Faço questão de ter uma conversa em particular com esse ministro. E fora, a gente já apresentou até agora mais de 60 requerimentos, né? O principal aqui é do Alexandre de Moraes. Eu quero ver se ele vai ter coragem de vir. Vocês acham que ele teria coragem de vir? Eu acho quase impossível. Mas eu estou fazendo a minha parte como representante dos brasileiros e dos capixabas. Então, se ele não vier, mostra claramente o temor dele de estar aqui no Congresso, na CPMI, sendo sabatinado. E hoje, de eu ter tornado público o relatório da ABIN, também desmascara ele, né? Como se ele também não soubesse o que ia acontecer. Aí eu peço para que os pares, os outros ministros do STF, possam questioná-lo. Como é que ele sabia e não comunicou? Né? E o relatório da ABIN é um documento oficial, então não vai ter dúvida sobre a veracidade do que está escrito ali. Tá? Então nós já estamos pedindo também quebra de sigilo do telefone do Flávio Dino, quebra de sigilo de mensagens do Flávio Dino, do G. Dias, e até nós vamos pedir do ministro Alexandre de Moraes. E vocês acreditam que ele me incluiu no inquérito sobre o 8 de janeiro, achando que ia me intimidar. Aí ficou a esquerda, apetezada, falando, você está respondendo o processo e tal. Dá vontade de rir. Me incluiu com a intenção de me intimidar. Aí eu vou dizer o seguinte, ó, uma notícia para vocês. Vou começar a trabalhar paralelamente essa CPMI, a abertura da CPI contra o STF. Vai ser a CPI no Senado contra o STF. Já conversei com um número expressivo de senadores, disse que mesmo quem tem rabo preso ou não, ou que está sendo chantageado ou colocado para responder algum inquérito, assim como eu, né? Não se intimidar, não vamos recuar, porque se a gente recuando, a gente dá a vitória para o Alexandre de Moraes. Então, o Alexandre de Moraes já está há 4 anos com um poder absoluto e eu estou provocando desde o dia 9 de janeiro para que os parlamentares saíssem da inércia. Então, a abertura da CPMI foi uma grande vitória, né? E agora nós vamos partir para a abertura da CPI do STF. Então, a CPI, a gente começa a investigar todos os movimentos do ministro Alexandre de Moraes contra o que ele fez, que não consta na Constituição, e aí, consequentemente, vem o pedido de afastamento, o pedido de impeachment. Então, vai ser o próximo passo que eu vou dar. E é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito trabalho, estou recebendo muita ameaça. Vocês não imaginam a quantidade de ameaça que eu estou recebendo, de tudo, de prisão, de perda do mandato, de vida, contra a minha família. A minha esposa teve que sair daqui de Brasília. Eu não vou dizer para onde ela está, mas ela teve que sair daqui, porque ela foi perseguida e comprova, né? As pessoas falam, não, isso é imaginação sua, não tem nada disso não e tal. E eu mostrei para vocês aqui, né, o Dino, modus operandi do Dino, quando era governador do Maranhão, antes de vir para cá para Brasília ser ministro. Ele usa a máquina
do Estado, do governo, contra opositores. E por isso, comprova aqui que, de fato, a minha esposa estava sendo seguida. Inacreditável. Vocês viram no print, eu botei os prints da minha conversa com a minha esposa quando ela estava sendo perseguida. É o nível que nós temos de um ministro da Justiça. E ele só não caiu ainda porque ele disse que se ele cair, ele derruba o Lula. Ô, que presentão pra gente, né, gente? Ele ia dar um presente maravilhoso pra gente. Mas eu já digo logo para vocês, o governo do Lula aqui está... A conversa nos bastidores do Congresso é que o presidente Lula já está no caminho do impeachment. E a vinda do presidente da Venezuela para cá, para a oposição, foi a cereja do bolo. Tipo assim, as consequências... Se a gente não fizer... Eu sempre fui contra o pedido de impeachment. Mas se a gente não fizer a provocação para dar início a um pedido de impeachment, para dizer para o mundo que a gente, parlamentares e os brasileiros, na sua totalidade, na sua maioria, não compactua com regimes comunistas, os outros países já vão frear um pouquinho na decisão de nos abandonar. Aí você fala assim, dane-se os Estados Unidos, dane-se não sei o que lá, mas você não entende que você, que está aí, eu, você, todo mundo, vai sofrer muito, porque vai acabar emprego, vai ter mais gente na rua cometendo crime, vai ter mais famílias se matando, vai ser um caos. Então você fala assim, não, mas eu tenho um bom emprego, vai perder teu emprego, você não vai ter condições de comprar algo para a sua casa. Sabe o que eu recebi uma vez, para fechar aqui, e agradecer a vocês? Eu recebi aqui no meu gabinete um líder do PCdoB, quando nós estávamos colocando em pauta tal da federalização, da união dos partidos. O presidente do PCdoB, recebi aqui, como recebo todo mundo, virou para mim e disse o seguinte, senador, nós temos que manter a democracia, porque por conta da democracia, nós temos o partido PCdoB. Aí eu falei, ué, e o que você está fazendo levantando a bandeira do PCdoB? Então quer dizer que o PCdoB, quando estiver no poder, vai dar uma rasteira e vai acabar com a democracia? Então a democracia é tão democrática que faz vocês continuarem existindo. Que se não fosse a democracia, vocês estavam com a cabeça cortada. Aí ele ficou sem me responder, porque eu falei, então quando vocês ocuparem o Palácio do Planalto, vocês vão acabar com a democracia e vai ser o Partido Comunista que vai mandar no país, não vão virar comunistas. E você vem na cara de pau falar para mim que é para lutar pela democracia, para eles continuarem existindo. Tem ideia disso, gente? O sistema. Então é isso aí, ó. Obrigado todo mundo. Espero ter esclarecido. Vou tornar público esse relatório, também essas postagens, esses requerimentos de convocação, então todos também vão estar disponíveis. Eu vou pedir, aliás, né, já foi feito o pedido de convocação do ministro Alexandre de Moraes, a quebra também em seguida do sigilo do telefone dele, das mensagens. E não adianta apagar, ele sabe, todo mundo sabe que não adianta apagar, que o sistema recupera todas as mensagens, arquivos, tudo que for deletado do celular, o sistema de inteligência recupera tudo. Então, o CPMI começou, vamos pedir o afastamento da relatora, escolher uma outra relatora, ou pressioná-la o suficiente, ou, na pior das hipóteses, nós vamos apresentar um relatório paralelo, que também é documentado, espaldado, e nós vamos entregar na PGR para o imediato afastamento e prisão desses ministros. E, enfim, a guerra começou, gente. Vencemos algumas batalhas, né, que foi a assinatura, que foi, depois outro ponto foi a leitura, depois foi a abertura da CPMI,
temos a outra agora de mudar a relatora, e vamos em frente. Então, assim, nós estamos não na velocidade que a gente gostaria, mas estamos avançando graças a vocês. Porque o Lula, quando saiu do presídio, ele achou que aqui no Congresso estava a galera da velha política que queria, ó, carguinhos e dinheirinho. E aí se deu mal. Estava a turma nova que vocês colocaram, nos colocaram aqui, e aí ele quebrou a cara. Ele não está encontrando o cenário que ele tinha quando ele era presidente, que aqui só tinha tubarões. E aí ele se depara com as pessoas novas, outsiders, né, vamos dizer assim, que não se vende e não compactua com o sistema. Então, até aqui eu estou sozinho, mas tenho certeza absoluta que hoje, quando eu decidi ler esse relatório, daqui para frente eu vou ter apoio dos meus pares, porque podia eles estarem achando que era invenção minha. E agora, tornando público, estão vendo que de fato não era invenção. Que desde o dia 9 eu estava falando que eram os culpados. E fica aqui a injustiça de prender o Anderson Torres, do comandante da Polícia Militar, e quem definiu, aqueles idosos, aquelas idosas que ficaram naquele galpão, e quem decidiu isso foi um ministro do STF, que eu falei aqui, Alexandre de Moraes, já sabendo que tudo isso ia acontecer. E ele fez questão de prender as pessoas. Isso é crueldade. Eu fui o único parlamentar que esteve lá no galpão. O vídeo todo mundo já assistiu. Aquilo ali foi o gatilho para mim. Aquilo ali eu falei, eu saí dali transtornado. Eu tenho que fazer alguma coisa para que a justiça seja feita, para que a Constituição seja cumprida. E eu ouvi de vários lugares que o próprio ministro, Alexandre de Moraes, que era um jurista constitucionalista, não estava cumprindo a Constituição. Aí tem uma fala, a pena que não está aqui, mas tem uma fala do Ulisses Guimarães que é assim, fantástico. Eu encerrei minha fala hoje no plenário, lendo essa fala do Ulisses Guimarães, ele falando exatamente do não cumprimento. Eu não vou achar, mas eu vou postar para vocês aí. A gravidade de não se cumprir a Constituição. E o Alexandre de Moraes não está cumprindo a Constituição. E levantei com a minha assessoria quais os órgãos nós poderíamos recorrer. Órgãos internacionais, órgãos... A resposta de todos foi o mesmo. Só vocês, senadores, podem frear Alexandre de Moraes. E aí eu tomei posse disso e estou aí na missão que vocês me deram. Missão dada, missão cumprida. Tem consequências, já tô, o STF está toda hora chegando intimação aqui, né? Uma maneira, não sei, de tentar me calar, ou dizer que, poxa, se eu seguir à frente, o ministro Alexandre pode mandar fazer alguma coisa comigo, uma busca e apreensão na minha casa, para me desmoralizar. Mas como está na Constituição, que cabe aos senadores o controle e o equilíbrio do STF e a possibilidade de impeachment um ministro. Ah, mas isso nunca aconteceu na história do Brasil. Bom, sempre tem a primeira vez, né? Então, o relatório da ABIN, que até então estava no sigilo, é o que eu dizia para vocês, que era uma das principais provas, né, de prevaricação aí do ministro Flávio Dino, do ministro G. Dias e do Alexandre de Moraes. Gente, imagina o seguinte, imagina que vocês estão tendo conhecimento que a casa do vizinho vai ser invadida, você deixa invadir, a sua casa também, e aí você vê que quem invadiu são senhoras, senhorinhos e tal, junto, lógico, os extremistas. Esses têm que ser responsabilizados, isso não se discute.
Mas aí você sai prendendo quase 2.000 pessoas e manda para um galpão, sem estrutura, sem nada, e você vai para casa dormir. Então é muita crueldade, é muita perversidade. Vocês não imaginam como eu fiquei quando eu li esse relatório em 9 de janeiro. Olha quantos meses já se passaram e eu engasgado com isso. Por isso que em fevereiro eu fiz aquele movimento todo, aquele tumulto todo, porque eu precisava citar algumas coisas que estavam aqui no relatório. Vou falar, dar uma lida para quem não acompanhou a minha fala no plenário. Está assim, ó. Planilha contendo um conjunto de mensagens encaminhadas entre o dia 2 a 8 de janeiro para membros do Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIN. Quem faz parte do SISBIN? Aí vamos lá. Ó. Aqui, ó. Olha quem faz parte do SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência. Eu vou ler para vocês. Ministério das Comunicações, sabia. Ministério da Defesa, sabia. Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, sabia. Ministério do Desenvolvimento Regional, sabia. Ministério das Relações Exteriores, também sabia. Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, sabia. Ministério da Economia, sabia. Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, também sabia. A Casa Civil, sabia. Secretaria de Assuntos Estratégicos, sabia. Ministério da Educação, também sabia. Ministério da Infraestrutura, também. Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Justiça e Segurança Pública, o DINO. Aqui tem todas as unidades dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E todas as secretarias, vamos dizer assim, também todas sabiam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Além do ministro Flávio Dino, mais 7 subsecretarias sabiam. Ministério de Minas e Energia também sabia. Controladoria Geral da União também sabia. Advocacia Geral da União também sabia. E Gabinete de Segurança Institucional também sabia. Então, aí está aqui, ó, e vocês podem entrar no site do gov.com.br que tem lá, falando. Os órgãos, o SISBIN passou de 22 integrantes na época da sua criação para 48 instituições federais atualmente. Então ela foi criada em 1999, o Sistema Brasileiro de Inteligência. Então todos esses ministérios, todos eles estavam tendo informação desde o dia 2 de janeiro que o fato iria acontecer. Aí é só para vocês poderem ter uma ideia. Ó, dia 2 de janeiro fala o seguinte, ó, prossegue manifestações nas imediações de órgãos militares em capitais estaduais, protesto contra o resultado das eleições presidenciais, bababá. Então vai dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Aí começa aqui, ó, dia 6, dia 7, e tudo explica, dia 7. Eu já disponibilizei, dia 7, vamos lá. Aí eu assinalei aqui, olha assim, a estupidez, dia 8. Dia 8, às 8h50 da manhã, o presidente ele foi para Araraquara ver um buraco no asfalto. Mas ele já podia pegar a aeronave dele e vir para cá só com o que está escrito aqui que eu vou ler para vocês. Após discussão acalorada entre acampados às 8h50, ficou decidido que os manifestantes partirão em marcha para a esplanada às 13 horas. Isso aqui atrás dizendo todo momento que seria a manifestação violenta e tudo mais. Então, às 8h50, a gente chama de real times, né, em tempo real, foi enviado pelo WhatsApp para todos esses que eu falei, mais o STF, mais o Superior Tribunal Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, né? Então, com essa informação, já às 8h50, o presidente poderia pegar a aeronave dele, que estava de pronto emprego, levaria 1h30, vamos botar aqui, saiu às 9, 10, botar no máximo 11 horas da manhã, o presidente da República já estaria aqui, em Brasília. Só para vocês terem uma noção da gravidade do ato dele de deixar acontecer. E aí informantes meus disseram o seguinte, que ele disse
deixe acontecer para acabar logo com esses bolsonaristas. Aqui vem detalhes às 10h30, aí vamos lá, às 13h30 do dia 8. Olha a riqueza de detalhes do relatório. Em Brasília, grupo de manifestantes iniciou marcha em frente ao quartel-general em direção à esplanada dos ministérios. Olha só, já deu a saída, quer dizer, o Lula não ouviu a mensagem de manhã, vamos falar com ele que o pessoal já saiu e a manifestação vai ser de depredação. Mas não, ele estava lá vendo um buraco no asfalto em Araraquara. 1h30. 1h30 é a hora que, como é? Em Brasília, grupo de manifestantes... não, já li. Às 14h30. Às 14h30 é exatamente o horário que o Lula chega em Araraquara. Ele olha o buraco, já tem 3 ministros que estavam lá antes, um buraco que foi criado das chuvas dia 28 de dezembro. Depois ele vai para o gabinete do prefeito de Araraquara, que é do PT, e fica lá, escondido. Escondido, covarde. Aí vamos lá. Artefatos potencialmente perigosos foram deixados no gramado próximo ao local de manifestação. Imagem 5. Na CPMI a gente vai mostrar. Então, às 14h30 já tinha uma informação grave. 14h45, em Brasília, marcha romperam a barreira policial. Ou seja, não é que passou pela barreira. Não foram revistados. Romperam é quebrar, né? Igual romper uma barragem, né? Pum, barragem rompeu. Então todo mundo começou a passar sem ser revistados, porque só tinham 200 policiais da Polícia Militar do DF recém-formados. Grupo encontra-se na rampa do Congresso Nacional. Quando aparece o vídeo do do Flávio Dino dizendo: eu vi poucas pessoas, fácil de controlar, subindo a rampa e tal, aquele vídeo que eu já publiquei. 14h45, em Brasília, marcha chegou em frente ao Congresso Nacional, manifestantes romperam a barreira policial. Grupo encontra-se na rampa do Congresso Nacional, exatamente na hora que o Dino fala. Depois ele tenta desmentir. Às 15 horas do dia 8, em Brasília, manifestantes invadiram a parte interna do Congresso Nacional. Depois, tudo na CPMI, a gente vai mostrar as imagens. Dia 8, às 15h20, em Brasília, manifestantes subiram a rampa do Palácio do Planalto e seguem para o STF. Policiamento insuficiente para contê-los no momento. E o Flávio Dino, no vídeo que eu postei, dizendo: fácil de controlar, muito fácil de controlar. Mentiroso. Nossa, que raiva que dá. Às 15h30, em Brasília, cerca de 300 manifestantes se aproximam do STF com a intenção de invadir o prédio. E aqui do lado, todas as instituições que foram comunicadas. 15h35, as riquezas de detalhes. Eu só estou pontuando algumas partes. Em Brasília, manifestantes romperam parte da estrutura de segurança do STF com a intenção de invadir o prédio. O Dino olhando do gabinete dele e o G. Dias lá no Palácio do Planalto, já acompanhando em tempo real, porque estava sendo enviado pelo WhatsApp. A BIM estava informando pelo WhatsApp: romperam a estrutura de segurança do STF, estão entrando. O que se faz da segurança? Quem é da segurança? Bom, se eu estou no Palácio do Planalto, não vai invadir aqui ainda, bora acionar a Força Nacional, Guarda Presidencial, vamos botar o efetivo todo aqui, vamos botar as grades. Não, nada fizeram. E aí foi visto o Dino, né? O G. Dias, quer dizer, né? Passeando, transitando lá dentro. 15h45. Manifestantes continuam nas imediações da Praça dos Três Poderes. Há grupos no Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF. Manifestantes depredam o STF, continuam com ações violentas. Policiamento insuficiente para a contenção das ações. 15h45. Dino olhando pela janela. Aí aqui vem mais detalhes aqui, né? Aí vem aqui das 16h30, 18 horas. 18 horas. Às 18, começou 1h, tá? 1h. E o presidente lá dentro do gabinete da Prefeitura de Araraquara. Em Brasília, forças de segurança
tentam dispersar manifestantes na Praça dos Três Poderes, aquela hora que chegou o helicóptero e tal. Congresso Nacional continua ocupado por manifestantes. Efetivo da PM tem dificuldade em dispersar manifestantes na área do Congresso Nacional. E o Dino dizendo, fácil controlar, eram poucas pessoas. E eu mostrei a imagem desmentindo ele. Bom, então aqui, gente, olha, é uma riqueza de detalhes de cada tempo. Aí tem 18h45, 19h05, 20 horas, 21h30. Tem tudo aqui, ó, 23h55, só as 23h55. Que conseguiram, ó, viaturas retiraram em frente do Palácio Planalto, concentrados no SAMU, manifestantes seguem concentrados no SMU. Aí tem aqui falando do Paraná, do Amazonas, Rio Grande, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tudo detalhado. É impressionante, assim, fica aqui meus parabéns para a Agência Brasileira de Inteligência. Então, esse documento aqui, ele é a prova cabal, não há discussão, porque ele é oficial, é um documento oficial, não é um relatório feito e não foi aprovado e tal, é um relatório oficial da ABIN, porque chegou para a comissão que nós trabalhamos, de inteligência, de fiscalização de inteligência, assinado pelo G. Dias, que diz que não teve acesso a nenhum relatório, né? E ele que assinou. No depoimento ele fala que teve acesso a nenhum relatório. E como foi mostrado aqui, isso está no site, se vocês entrarem no site do gov.com.br, alguma coisa assim, tem tudo explicando sobre a ABIN. Tá? Então, todos os ministérios estavam sendo comunicados desde o dia 2 de janeiro. E em nenhum momento aqui no relatório, vou deixar disponível também, vocês vão ter acesso, em nenhum momento o relatório fala que a manifestação vai ser pacífica. Bom, aqui eu estava já tendo a informação, falei para vocês, de que o Flávio Dino, ele estava com a estrutura do governo ameaçando e tentando descobrir alguma coisa de ilegal, ilícito ou imoral, não sei, contra mim e contra minha esposa. Com ameaças e tudo mais. Vocês viram a ameaça que a minha esposa estava sofrendo, a perseguição. Ela teve que sair de Brasília, não está em Brasília, também não tem como dizer para onde ela está. Mas a gente também fez o boletim de ocorrência. E aqui sai uma matéria dizendo o seguinte, ó, Polícia Política monitora lideranças da oposição a Dino em cada município. Documenta a Segurança Pública do Maranhão, ordena identificação de adversários e levantamento eleitoral das forças de segurança do Estado. Após vazamento, o comandante-geral diz que tornou medida sem efeito, só depois do vazamento. Aí aqui tem a matéria, eu vou tornar público aí para vocês, tem toda a matéria, tem um documento aqui, ó. Tem um documento assinado pelo Dino. É um cara de pau, é um criminoso. Aí está aqui. Isso é uma matéria que eu vou colocar à disposição para vocês, porque são informações que eu já sabia e agora tornaram-se públicas. Documento da Secretaria do Estado de Segurança Pública ordena expressamente os batalhões da Polícia Militar do Maranhão que passem a agir como política. Não. É porque repete mesmo. Polícia, né? Acho que quem digitou errado. E monitorem opositores ao governo estadual, comandado pelo governador Flávio Dino, PCdoB, e as administrações municipais, de responsabilidade dos prefeitos. Aí ordem, posse e tal. E quando ele foi governador, aí fala, o delegado Jefferson Portela, esse que está me apresentando criminalmente, esse delegado Jefferson Portela, que comanda a Segurança Pública do Maranhão, comandava, né? É filiado ao PCdoB, partido de Flávio Dino. E vem me apresentar, fez uma denúncia no STF contra mim, como se eu estivesse difamando ele, cara de pau. Envergonhando os delegados ainda. Esse lixo aqui, ó. Ele estava dizendo para todo mundo que ia ser o próximo presidente da República, chantageando Lula. Ele está chantageando Lula porque ele tem, o que me disseram, né,
que ele tem a gravação do Lula dizendo para deixar acontecer, para acabar com os bolsonaristas. Agora eu vou mostrar para vocês alguns requerimentos que eu estou fazendo para a CPMI. Então, olha só. Então, antes de mostrar aqui o documento, o seguinte, a vinda do Hugo Chávez, que é importante eu colocar isso para vocês não fazem ideia, e aqui foge da questão ideológica partidária. Como membro da Comissão de Defesa, de Relações Internacionais e de Defesa, eu recebo aqui muitos embaixadores do mundo inteiro. E eles disseram para mim muito claramente o seguinte, falou, senador, essas viagens que o presidente está fazendo em países antidemocráticos, está ligando um alerta para que nós passamos a pensar na possibilidade de deixar o Brasil. Então, com isso, aí o presidente Lula recebe aqui com honras. É bizarro. Assim, não dá nem para citar o nome de um bandido que veio aqui e vendo oficiais das Forças Armadas prestando continência. É bizarro, gente, bizarro. Essa relação, e ele ter recebido os países ditadores, né, presidentes ditadores, isso vai afastar de imediato os Estados Unidos, a União Europeia e todos os países democráticos. Com esse afastamento, com esse abandono do Brasil, porque o Brasil está se aproximando a conceitos e pessoas que pregam o comunismo, a ditadura, todos os países democráticos se afastam. E aí, o que acontece na economia? Deixa de entrar dinheiro no Brasil para abertura de novas empresas, porque eles não vão abrir empresa num país que um ditador vai tomar. As empresas brasileiras que exportam, deixam de exportar, porque ninguém vai querer comprar produtos de um país comunista. Depois, aí as consequências disso, desemprego absoluto, a inflação lá nas alturas, porque a moeda brasileira perde valor. Então nós vamos ter por consequência o aumento da criminalidade, aumento do feminicídio, aumento de pessoas bêbadas, drogadas, agredindo a família. Aí temos aí por consequência, né, o aumento da criminalidade, dos assaltos a bancos, assaltos a instituições públicas. Aí vamos ter aí um aumento também na questão da saúde, porque aí são famílias mulher que foi agredida porque o marido não tem emprego, chegou em casa e agrediu a mulher, e agrediu a criança, não tem mais... o país vai entrar no que é o cenário hoje de Cuba. E eu não estou falando isso dentro de um achismo, não. Que aqui, nessa mesa aqui atrás, onde eu recebo os embaixadores, todos os embaixadores dos países democráticos estiveram aqui, preocupadíssimo. Então, se você é de direita, como eu, né, eu sou de direita, mas se você é de esquerda, centro-esquerda, esquerda, extrema-esquerda, não pense que é uma questão ideológica, não, ou de implicância ao Lula, porque eu vi até grupos comemorando a vinda dele, do Hugo Chávez, né? E aqui dentro vocês não fazem noção, eu também não fazia antes de estar aqui dentro. Vocês não fazem ideia das consequências disso. A gente acha que é uma visita simples e tal, é um amigo de muito tempo, né? Foi cordial. Não, isso tem um símbolo gigantesco para o mundo. Isso é uma mensagem enviada para o mundo de que o Brasil está se aproximando de países comunistas. E que o presidente Lula, o ex-presidiário, ele tem o viés ditatorial. Então, o fato de ele ter ido para a China para poder ver a questão do 5G, o 5G é uma tecnologia tão avançada que se o Brasil comprar tecnologia 5G da China,
as embaixadas americanas, da União Europeia, de todos os países democráticos vão deixar de estar aqui, vão todos fecharem, porque através do Brasil, o país, a China, que é comunista, vai ter acesso a informações de todas as embaixadas. Informações sobre defesa, segurança, economia, investimentos, enfim. É capaz de, a China é capaz de saber se o sinal de trânsito em frente aqui do Congresso está fechado ou está aberto. Só para vocês terem ideia da tecnologia 5G. Bom, então aqui, ó, eu estou tornando público para vocês, para todo mundo, para o Brasil, com exclusividade. Eu estou convocando o ministro Alexandre de Moraes. É diferente de convite. Convite ele pode decidir se vem ou não vem. Aqui eu estou convocando o ministro Alexandre de Moraes. E fala o seguinte: reitero nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, 5º da Constituição Federal, do artigo 2º da Lei número 1579, de 1952, e do artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convocado o senhor Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para prestar a essa comissão parlamentar de inquérito informações sobre as invasões da sede do STF ocorrido no dia 8/1. Né? E aqui vem o restante. Aí encerra. Sendo assim, pelo exposto. Então, está sendo encaminhado para o STF. Na verdade, já foi encaminhado para o STF. Já está até assinado aqui, já está até protocolado. Já tem um número aqui. Então, estou convocando, já está assinado, protocolado. Estou convocando. Não estou convidando, não. Eu estou convocando o ministro Alexandre de Moraes. Também estou pedindo aqui, é uma questão de ordem, para o afastamento da senadora Elisiane Gama da relatoria, porque no vídeo que eu postei, ela já dá o voto dela favorável ao Dino. Ela fala que o Dino fez um excelente trabalho. Então ela já se colocou como suspeita, parcial. Então aqui eu estou reforçando o pedido de afastamento da senadora Elisiane Gama, mas aqui eu quero deixar claro que não é questão técnica, capacidade, nada disso. É só porque a Elisiane Gama e o Flávio Dino são amigos de quase 20 anos, e quando o Dino esteve aqui no Senado, eu fiz o vídeo, está aí nas minhas redes, ela deixa claro, né, a admiração que ela tem por ele e a certeza de que ele fez um excelente trabalho, culpando a depredação ao governador distrital. E no documento da BIM, eu acabo hoje desmascarando essas narrativas mentirosas. E o que é cruel é ver o Anderson Torres preso, ficou esse tempo todo preso pelo Alexandre de Moraes, que sabia que ia acontecer. Gente, esse país não é para amador não, gente. O sistema aqui é bruto. O sistema aqui é bruto. Também estou convocando o Márcio Costa Macedo, ministro-chefe da Secretaria da Presidência da República, para prestar depoimento. Convocação. Estou convocando também o Fernando Alencar Medeiros, coronel da PM e diretor da Força Nacional de Segurança Pública. Esse daqui é o inverso. Eu faço questão de convocá-lo para ele se defender, porque também a culpa caiu em cima dele, que eu sei que não é, que a culpa é do ministro. Então eu estou convocando ele aqui, até falo para o coronel e toda a polícia militar do DF, que a convocação são para vocês terem a oportunidade de se defenderem da crueldade que fizeram com vocês. Aqui o Alexandre Rocha Santos Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Internacionais da Presidência da República. Mauro César Barbosa Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordem da Presidência da República, também para que ele possa se defender. Tá? Esses são para que possa se defender.
porque ali no relatório é muito claro quem é o culpado. Rui Costa dos Santos, ministro-chefe da Casa Civil da Presidente da República, que eu até... esse é o que é o braço direito do Lula. Esse não é para se defender, não. Esse a gente vai tocar o terror. Paulo Roberto Severo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidente da República. Eu estou sabendo que esse Paulo Roberto Severo Pimenta, ele tem entrado em rota de colisão com o Flávio Dino. Diz que o bicho está pegando lá dentro da Palácio do Planalto. Briga ele com o Flávio Dino. Faço questão de ter uma conversa em particular com esse ministro. E fora, a gente já apresentou até agora mais de 60 requerimentos, né? O principal aqui é do Alexandre de Moraes. Eu quero ver se ele vai ter coragem de vir. Vocês acham que ele teria coragem de vir? Eu acho quase impossível. Mas eu estou fazendo a minha parte como representante dos brasileiros e dos capixabas. Então, se ele não vier, mostra claramente o temor dele de estar aqui no Congresso, na CPMI, sendo sabatinado, e hoje, de eu ter tornado público o relatório da ABIN, também desmascara ele, né? Como se ele também não soubesse o que ia acontecer. Aí eu peço para que os pares, os outros ministros do STF, possam questioná-lo. Como é que ele sabia e não comunicou? Né? E o relatório da ABIN é um documento oficial, então não vai ter dúvida sobre a veracidade do que está escrito ali. Tá? Então nós já estamos pedindo também quebra de sigilo do telefone do Flávio Dino, quebra de sigilo de mensagens do Flávio Dino, do G. Dias, e até nós vamos pedir do ministro Alexandre de Moraes. E vocês acreditam que ele me incluiu no inquérito sobre o 8 de janeiro, achando que ia me intimidar. Aí ficou a esquerda, apetezada, falando, você está respondendo o processo e tal. Vontade de rir. Me incluiu com a intenção de me intimidar. Aí eu vou dizer o seguinte, ó, uma notícia para vocês. Vou começar a trabalhar paralelamente essa CPMI, a abertura da CPI contra o STF. Vai ser a CPI no Senado contra o STF. Já conversei com um número expressivo de senadores, disse que mesmo quem tem rabo preso ou não, ou que está sendo chantageado ou colocado para responder algum inquérito, assim como eu, né? Não se intimidar, não vamos recuar, porque se a gente recuando, a gente dá a vitória para o Alexandre de Moraes. Então, Alexandre de Moraes já está há 4 anos com um poder absoluto e eu estou provocando desde o dia 9 de janeiro para que os parlamentares saíssem da inércia. Então, a abertura da CPMI foi uma grande vitória, né? E agora nós vamos partir para a abertura da CPI do STF. Então, a CPI, a gente começa a investigar todos os movimentos do ministro Alexandre de Moraes contra o que ele fez, que não consta na Constituição, e aí, consequentemente, vem o pedido de afastamento, o pedido de impeachment. Então, vai ser o próximo passo que eu vou dar. E é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito trabalho, estou recebendo muita ameaça. Vocês não imaginam a quantidade de ameaça que eu estou recebendo, de tudo, de prisão, de perda do mandato, de vida, contra a minha família. A minha esposa teve que sair daqui de Brasília. Eu não vou dizer para onde ela está, mas ela teve que sair daqui, porque ela foi perseguida, e comprova
né? As pessoas falam, não, isso é imaginação sua, não tem nada disso não e tal. E eu mostrei para vocês aqui, né, o Dino, modus operandi do Dino, quando era governador do Maranhão, antes de vir para cá para Brasília ser ministro. Ele usa a máquina do Estado, do governo, contra opositores. E por isso comprova aqui que, de fato, a minha esposa estava sendo seguida. Inacreditável. Vocês viram no print, eu botei os prints da minha conversa com a minha esposa quando ela estava sendo perseguida. É o nível que nós temos de um ministro da Justiça. E ele só não caiu ainda porque ele disse que se ele cair, ele derruba o Lula. Ô, que presentão pra gente, né, gente? Ele ia dar um presente maravilhoso pra gente. Mas eu já digo logo para vocês, o governo do Lula aqui está... A conversa nos bastidores do Congresso é que o presidente Lula já está no caminho